Olá, ouvintes da Rádio Pinheiro, sejam bem-vindos a mais um programa Diário de Eva, o seu programa semanal sobre a feminilidade no mundo contemporâneo. Nós abordamos todos os temas, falando do papel da mulher, das nossas atividades, nosso dia a dia, mas tudo de uma forma bíblica. E o nosso programa está sendo transmitido pela Rádio de Pinheiros, da sua igreja missionária presbiteriana de Pinheiros. Agora são 11 horas exatamente, 11h01, né? Vamos ser mais direto. Eu sou a Tainá Félix e eu estou direto dos nossos estúdios de São Paulo, das nossas casas. Isso mesmo, e atendendo ao pedido de muitos, olha, da semana retrasada, nós faremos a parte 2, né, do tema namoro bíblico, realidade ou utopia. Olha aí só. Aparece o nomezinho. É isso mesmo. Durante o programa que nós fizemos, gente, muitas perguntas ficaram pendentes. E aí nós vimos a necessidade de dar continuidade nesse assunto e esclarecer mais algumas coisas ali para você que se interessa muito por esse tema. Então, assim, se esse assunto te interessa, se você está curtindo, ou se você conhece alguém que ficaria muito interessado em aprender um pouco mais, compartilha esse vídeo. Vamos lá, vai chamando os amigos, os parentes, aquela prima, e vamos assistir esse programa. Então, para a gente parar de enrolar, eu já vou chamar elas. Então, eu chamo agora a Paola Reis, a nossa comentarista oficial do Diário de Eva, ela que também é integrante do aconselhamento bíblico, do design divino, e está sempre aqui com a gente, faz um monte de coisas lá na igreja. Paola Reis, tudo bem? Oi. Oi! Oi, Ana, tudo bom? A gente hoje voltamos com o programa porque a galera ficou com pergunta pendente e ainda recebi mensagem. Vai ter o 2? Por favor, faz o 2. É verdade. Mas esse tema é um tema tão pertinente, né? Um tema tão gostoso, assim, e tem tanto para se falar, né, Paola? Sim, a gente estava conversando até com o Léo, porque parece que é um assunto batido, todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas acho que as pessoas têm pouco acesso a conteúdo realmente bíblico sobre isso. Eu acho que é uma coisa que a gente, nós como cristãos, já se adaptamos muito à cultura, à forma de namorar que a cultura prega, e aí a gente está precisando fazer um retorno, né, às escrituras do que de fato é o correto, né? É verdade. Nossa, então hoje promete. Então vamos chamar ela? Vamos chamar Letícia Minervino, ela que também é integrante do Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e é também comentarista oficial do Diário de Eva e também faz um monte de coisa. Essas mulheres de Deus, eu vou te contar uma bênção. Olá, Lê! Olá, bom dia meninas. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Esse tema de novo, né? Porque tem muita pergunta, achei incrível. Olha só, gente, lembra que no começo a Letícia às vezes não conseguia aparecer, às vezes ela aparecia só a voz, aí ela conseguiu um computador velho. Agora, olha isso, gente. Olha essa produção, microfone, uma câmera em cima do computador. Gente, a gente conseguiu passar na prova e não te ajudou. Aquilo lá era o vale. Tem sabor de mel. Benção, meninas, que delícia, isso é verdade. Boa lembrança, Paola. Só aparecia minha vozinha aqui de vez em quando. Ainda caía a internet, mas Deus honra. Amém. Amém. Deixa eu entrar para dar uma sapatada na gente depois dessa. E agora, para começarmos, a gente chama ele, né? O nosso Leonardo Campanha, ele que é casado com a Daniela Campanha Lemes Davi, seminarista da IPP e está sempre participando de todos os programas da rádio da igreja daqui de Pinheiros. E, Léo, seja bem-vindo mais uma vez. Cadê o Léo? Cadê o Léo, né? Já era aquele programa lá do Rá-Tim-Bum, não era? Cadê o Léo? Cheguei. Entregando idade, né? Entregando idade. Mas valeu aí, graças a Deus, mais uma vez. Estamos juntos. A falta de
opção tem me feito voltar aqui, né? Vocês estão mal de opção. Né? Não, foi uma... Isso, Léo. Vamos lá que eu tô agitado hoje. Então, vamos começar? Olha que delícia! Então, assim, eu acho que é interessante, antes de nós iniciarmos o programa, para quem está nos assistindo pela primeira vez, oi, tudo bem? Você mesmo. Nós vamos fazer um resumão, né? Um resumo do que foi falado no primeiro programa. Acho que isso é bem interessante. Então, Léo, passo a palavra. Tá. Sim, Vamos lá. Na semana retrasada, né? Tem 2 semanas que a gente começou essa conversa. O nosso objetivo era trazer a discussão a respeito dos relacionamentos, obviamente, naturais entre homens e mulheres dentro da igreja, né? Considerando que nós temos vivido cada vez mais um ambiente, vamos chamar de secularizado, né? A igreja tem cada vez mais buscado padrões fora da Bíblia, né? E dentro da sociedade, o que é um equívoco muito grande. E aí nós resolvemos, então, conversando, aproveitando a temática do dia 12 de junho, trazer esse assunto. E a ideia é o seguinte, que nós entendemos que as escrituras nos apontam para um outro padrão de relacionamento, né? Um relacionamento menos sexualizado, um relacionamento mais voltado para o conhecimento da pessoa, e que a gente não precisa dar necessariamente um nome para esse tipo de relacionamento, né? Até brinquei que a gente pode dar nome bonito para coisas feias, né? Então, a gente trouxe aqui uma proposta de uma amizade intencional, né? Um menino e uma menina, um jovem e uma jovem, visando o casamento, né? Nenhum relacionamento cristão desse tipo pode ter outro objetivo que não seja o casamento, né? Você não pode começar um relacionamento desse tipo se você não tiver em mente o casamento, porque senão vai ser uma simples relação, né? E a gente aqui não tá para essas coisas, né? Então, a gente propôs, né, trouxe à tona, fundamentado naquele livro Sexo, Namoro e Relacionamentos, né, do Geraldo, né? Ele aí, ó, que a gente viu lá que na Amazon, tá no Kindle, em R$ 5,99. É uma boa leitura para quem puder ir fazer. Não estou ganhando nada de dinheiro com isso. E a ideia, então, é de uma amizade intencional que visa o casamento e que a gente não teria interações mais sexualizadas, né? Então, a ausência de beijo, naturalmente, não preciso nem falar aqui, né, de fornicação, sexo, essas coisas todas, eu acho que é bem, o crente normal, isso aí deveria ser óbvio, né? Mas a gente, então, trouxe essa proposta e eu entendo que é a partir desse parâmetro que a gente está conversando aqui hoje, né? Então, se a gente, de forma, vamos falar assim, intercambiável, falar namoro, é esse tipo de relacionamento que a gente está referenciando e não namoro no padrão que a gente tem tido dentro da sociedade, né, e dentro das nossas igrejas também, né? Então, acho que se você não viu semana passada, fica o convite, volta lá, né? Pode ser que a gente fale alguma coisa aqui que você vai, não está parecendo, não está fazendo muito sentido. Volta na semana passada, procura lá a nossa transmissão e assista lá. Eu creio que Deus pode abençoar a sua vida através do que a gente conversou. E, Léo, já que a gente está apresentando uma proposta diferente, né, do que é comum, do que as pessoas estão mais acostumadas, qual que é o problema do modelo atual de namoro, do modelo mais comum, digamos assim, né? Sei que tem várias vertentes, né, até mesmo dentro da igreja, o que é aceitável ou não, mas qual que é o problema de forma geral? Tá, eu vou tentar ser bastante objetivo aqui e, como eu costumo ser muito direto, eu não vou falar com muito disfarçado, não. O que a gente precisa ter em mente? Porque muitas pessoas vão falar assim, mas isso é muito puritano, isso é muito radicalzão, você não fez isso, coisas do tipo, né? Porque, por exemplo, na semana passada eu comentei que eu gostaria de ter feito de uma forma diferente os relacionamentos que eu tive, mas para deixar bem claro, eu casei virgem, tá? Eu tive pouquíssimas namoradas, né? E todas as vezes que eu comecei um relacionamento, eu tinha em mente o casamento. Então, eu começava os relacionamentos dentro de um padrão que dentro da igreja é aceito. Então, assim, ele quer casar, ele tá levando a sério, né? E coisas do tipo. Então, o que é o problema? Para mim, eu vou colocar assim, um dos principais problemas do nosso tempo hoje.
a gente é mais preocupado em estar satisfeito do que satisfazer a Deus. Ou seja, o tema da santidade, o assunto santidade, tem sido deixado de lado. Mas, Léo, o que tem a ver a santidade com o namoro? Tem a ver o seguinte, fica a minha pergunta para você que está assistindo aí. Quantas vezes você beijou na boca e nada demais aconteceu? Eu quero dizer o seguinte, quantas vezes você, homem, beijou na boca e você não foi despertado sexualmente? Mulher, quantas vezes você beijou na boca e você também não foi despertada sexualmente? E aí é o seguinte, se eu desperto algo que eu não posso satisfazer, eu já defraudei. Pronto, já deu um problema. Se eu estou despertando o desejo sexual, a gente vai cair no critério de Paulo da questão de ficar abrasado. Outro problema. Então, assim, eu poderia ficar listando, mas eu acho que ficou bem claro. Eu acho que o problema está relacionado com a santidade e com a pureza sexual. Eu não posso viver uma vida de impureza sexual e achar que eu estou sendo santo. Não tem como, né? E nós vivemos hoje numa sociedade que praticamente tudo é aceito. E aí, para complementar e ficar pior ainda para você que está ouvindo aí, ficar mais direto, tá certo? É o seguinte, quando a gente fala de que um relacionamento cristão, ele não pode ter uma vida sexual ativa, coisas do tipo, né, que está tudo na Bíblia, eu não nem perco tempo de ficar fundamentando isso, porque está muito claro lá. A questão é o seguinte, imitações de sexo também não podem. Então, a mão naquilo, aquilo na mão, estimulações indevidas, tudo isso não pode. Uhum. E muitas vezes acontece, e a pessoa fala assim, não, mas eu me guardei, eu tô virgem. Tá virgem ali, mas e as outras coisas? Sim. Então, o relacionamento, quando você tem atração sexual e você vai dando lado, a coisa só vai intensificando, né? A gente conversava antes do programa, muitas vezes a gente é muito preocupado em saber quais são os limites de um relacionamento, não para eu me afastar do limite, mas para eu andar em cima dele. E aí eu falo para você, se você anda em cima do limite, para você escorregar e cair, é muito fácil. Então, nós, como cristãos prudentes, como cristãos que buscam a santidade, qual que vai ser a nossa postura? Eu tenho que andar longe do limite. Eu tenho que me afastar desse limite. E aí, como que eu me afasto? Eu deixo de beijar na boca. Eu deixo de ficar dando abraço no demorado. Né? E por aí vai, né? Não fica dando aquele cheirinho no pescoço da menina, né? Essas coisas todas aí, né? Tá sozinho. Quero dar um exemplo que eu acho que vai marcar muito. Eu lembro quando adolescente fui numa conferência falando sobre o namoro, né? Quem comeu meu, né? Como é que era? Não é quem mexeu no meu queijo, tá, gente? Mas era alguma coisa do biscoito, não comer o biscoito antes do almoço porque atrapalha o apetite. Exatamente, mas um exemplo... Antes do almoço estraga o apetite. Exatamente, mas um tipo de exemplo que ele deu que eu achei que foi fantástico, porque muita gente comentando sobre beijos aqui, né? O beijo, ele é tipo um ferro de passar roupa, né? Você liga e ele vai esquentando, 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 esquentando. E não tem outro resultado. E um beijo, se você começa com beijos e carícias, é a mesma coisa. É o que você falou, tá muito ali na linha para dar aquela escorregada. Então, assim, eu lembro que eu falo até hoje, gente, só um beijo, e o ferro. Ele esquenta. O beijo no relacionamento, ele tem também isso, não tem jeito. Por isso que a gente tem que pensar em termos bíblicos, né? Em conceitos bíblicos. Então, se eu evito esse tipo de coisa, né, eu nem vou saber o que ele desperta dentro de mim. Né? A gente vai conversar a respeito mais para frente, mas é só para a gente começar a ter essa ideia. E aqui eu não estou falando para você mudar de repente do nada. Você começa a amadurecer essa ideia na sua cabeça, começa a refletir nos padrões bíblicos, ver se não faz sentido. Né? Porque o grande ponto, eu estava conversando com um amigo meu essa semana, eu falei assim, você consegue derrubar isso com a Bíblia? Não. Então, se não derruba biblicamente, então é um negócio que eu deveria seguir, né? Então, é só para a gente começar a conversa, né? Ô, Léo, você falou sobre quando você começou a namorar, por exemplo, você já tinha o pensamento em casar. E aí a pergunta que vem é, qual o período de tempo que a gente tem que esperar entre o namoro e o casamento, né? Qual que é o tempo limite? Qual que é o tempo esperado, né? Tá. Bom, a gente não tem receita de bolo para nada na vida, assim, né? Tipo, a regrinha certa de quantos dias, né, e tal. Mas o que a gente tem? A gente tem que ter sabedoria, né? Tiago fala que aquele que pede sabedoria, Deus dá. Então, a gente tem que pedir sabedoria para quê? Para tomar as decisões corretas na vida.
Porque a gente gosta muito de terceirizar as decisões, a gente quer que apareça um anjo do nosso lado e fale alguma coisa, e esse não é o padrão bíblico, né? Então, o padrão bíblico está relacionado com a busca em oração, com a busca de sabedoria, a busca de conselhos de pessoas maduras, né? O que eu falo para você é que, para mim, esse período tem que ser curto, né? Esse período, ele não pode ser longo, por quê? Pelos riscos naturais, né? Pelos riscos naturais que a gente vai ter ao longo de um relacionamento. Então, por exemplo, meu caso, o meu namoro com a minha esposa. Quando foi por volta de 3 meses, eu e a gente quer casar. Vamos casar, 3 meses, vamos casar. Meu sogro e minha sogra ficaram doidos, né? Nós precisamos conhecer esse cara, porque a gente morava em outra cidade, né? Fazia faculdade fora. Eu falei assim, não, precisamos conhecer esse menino, o que está acontecendo e tal. E, obviamente, como pais sábios, tanto os dela quanto os meus, eles não deixaram a gente casar. E aí veio a outra coisa, a submissão à autoridade dos pais. Então, a gente também não desrespeitou. Então, a gente recuou. Quando foi no mesmo ano, com 11 meses de namoro, a gente noivou, as nossas famílias se conheceram, e aí, com 18 meses de namoro, a gente casou. Então, assim, não foi o negócio mais rápido do universo, não foi, mas a gente precisa entender os nossos limites, a gente precisa entender os nossos objetivos, né? A gente precisa olhar para as escrituras e ver e falar assim, olha, esse padrão de vida não está dando certo, e coisas do tipo, né? Então, é ter sabedoria para não enrolar demais, né? Porque muitas vezes hoje, vou emendar em outro assunto aqui, o que os jovens estão querendo? Eu falo isso pelo menos pensando na realidade de São Paulo capital, né? Os jovens, eles querem ter a casa, ter o carro, ter o emprego dos sonhos, ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e mais não sei o quê, para depois disso ele pensar em casar. Bichão, vai estar com 40 anos, 30 anos, aí você não vai ser pai, você vai ser vô, né? Então, por mais que seja seu, a idade já vai estar lá avançada, né? Então, muitas vezes a gente coloca como parâmetro para casamento coisas, e isso não é um critério. Eu poderia contar também, eu não sou um grande exemplo, mas eu poderia contar como que a gente fez as nossas loucuras no começo do nosso casamento, né? A gente não precisa, né? Deus não deu esses padrões de tipo, ó, você precisa ter casa, você precisa ter carro, você precisa conseguir viver, né? Você precisa estar decidido que você ama essa pessoa e que você não vai deixar esse amor se esgotar. E aí eu e minha esposa, nós com 3 meses resolvemos isso. E por conta dessa resolução, a gente passou por cima de muitos problemas. E nós tivemos muitos problemas no nosso namoro. Mas porque nós tínhamos decidido que nós nos amaríamos, a gente foi avançando. Então, a ideia é não enrolar muito. Vai depender muito da realidade de cada um. E aí, até por isso, que na semana passada a gente conversou da importância de você não começar a não ter um relacionamento desse tão novo. Porque você não vai ter condições de casar tão rápido. Você não vai ter, talvez, a maturidade emocional que a gente falou, você não vai ter uma perspectiva financeira de sobrevivência, de vida, né? E coisas Sim. do tipo. Isso é verdade. Léo, então, eu acho que é interessante também essa pergunta, né? Qual que é o limite, né, de intimidade emocional e física para namorar durante o período de namoro, né? E quais os riscos, né, dos planos futuros? Eu digo assim, que a gente estava conversando essa semana, falando, né, baseado no material que nós vimos, a Paula compartilhou, de já fazer um namoro, né, de ter uma casa, filhos, apartamentos, estudar, cidade preferida que quer morar quando casar, essas coisas. Coisa, né? A pessoa se conheceu, trocou o telefone e está falando assim, que meus filhos vão chamar João e Pedro, o que você acha? Vamos pensar primeiro nessa questão da intimidade em termos emocionais, né? Eu entendo que a gente precisa, como tudo na vida, ter consciência e sabedoria, né? Então, um relacionamento, ele não é construído do dia para a noite. Você não conquista a confiança de uma pessoa do dia para a noite. Você precisa, e uma vez que a gente falou na semana passada, né? Deixando claro a sua intenção nesse relacionamento, a partir do momento que você deixar claro essa intenção no relacionamento, você pode começar a pensar em falar alguma coisa sobre o futuro, né? Então, naturalmente, você não vai chegar na pessoa que tem uma semana que você conhece e falar assim, olha, não é o normal, né?
eu vou me casar com você, né? Com uma semana. Uma semana não dá, né? São doido que dá, mas de forma geral não é a regra, né? Então, você precisa construir essa intimidade, né? Esse negócio ele vai sendo construído aos poucos, né? Se depois de um tempo você fala assim, olha, eu acho que talvez você possa ser minha esposa, né? Eu vejo em você uma mulher que eu gostaria de me casar. Bom, a partir daí você começa a amadurecer a conversa, mas naturalmente isso não vai ser rápido, porque o problema disso é o seguinte, de forma geral, a mulher tem normalmente mais sonhos quanto à família, né? Então, se o rapaz virar e falar assim, olha, eu quero me casar com você, ela já vai começar a pensar na casa, no vestido de noiva, já vai começar a pensar em filhos, vai começar a pensar em várias coisas que é natural, né? Deus criou a mulher dessa forma. A mulher tem essa ideia de ser mãe, de forma geral, né? De ser mãe, de cuidar, de ter um lar, de querer ter a sua casa, né? É natural isso. Sim. Então, eu não posso chegar com pouco tempo e começar a estimular esse tipo de pensamento. Porque, de uma certa forma, eu posso estar defraudando. O homem vai estar pensando em outras coisas muito mais superficiais e a mulher já vai estar lá longe, pensando na estabilidade da família, estabilidade financeira e coisa do tipo. E o cara está pensando ainda em, olha, eu quero casar com você e tal, né? Então, é importante você ter consciência de construção de relacionamento. Tem mais uma coisa que você não tem regra de bolo, né? A questão da sua maturidade emocional. A sua maturidade espiritual vai contar muito, porque a forma como você se relaciona com Deus vai demonstrar muito como você vai se relacionar com as pessoas, e por aí vai, né? Uma coisa que é bem complicada é que as pessoas, homens e mulheres, né, às vezes estimulam muito a ideia da paixão, né? Então, traz toda aquela bagagem romântica, né? Aí, logo no começo, já tenta conquistar, manda flores e chocolate, e a menina já se entrega emocionalmente e depois, antes dos dois terem essa certeza de que eles estão caminhando na mesma direção, depois que apaixonou, para você voltar atrás, até mesmo quando você vê que a pessoa não é ideal para você, você viu que tem incompatibilidade de N fatores, para voltar atrás é muito mais difícil, machuca muito mais, né? As pessoas sofrem mais de ambos os lados. Tudo bem que as mulheres, às vezes, até esse que o Léo citou, né, de planejar filhos, o cara às vezes nem prometeu nada para ver só a menina já está pensando na cor das flores. E a gente sabe, né, que tem homens também que sofrem demais desse tipo de coisa. Né? E normalmente a mulher normalmente sofre mais do que o homem. Não, a gente conhece homens que sofrem demais desse tipo de coisa, né? Tem homens mais sentimentais, né? O que não é um problema, né? Uma vez que dentro de um padrão bíblico, não é um problema isso aí. Então, eu acho que esse aspecto da paixão é algo importante a ser considerado, porque não é que seja ruim, mas tem um tempo para isso. Né? Porque muitas vezes o que acontece? Aí eu estou falando aqui, eu estou indo, pela graça de Deus, para 14 anos de casado, né? Eu sempre falo isso, coitada da minha esposa, né? Mas muitas vezes, o que o homem faz? O homem, ele gasta, entre aspas, todo o romantismo antes do casamento. Depois que casa, o bicho vira um brucutu. Acabou. Aí acabou o negócio. E me parece que o ambiente mais adequado para isso é dentro do casamento. Eu não estou falando que seja fora, mas dentro do casamento é algo muito importante, né? E eu recebo minha esposa me cobra isso aí, entendeu? Eu tenho que ser na romântica, ela me cobra isso aí. Né? A gente precisa também, né, ir se ajustando. É porque não dá para fazer uma propaganda enganosa, né, do que pode ser no futuro, e no futuro não ser nada daquilo, né? Tipo, você era assim, mas você fazia. É uma questão de hábitos que, né, depois não tem mais. É difícil isso. Então, a gente precisa ser consistente. Né? Eu brinco sempre com a minha esposa, né? A gente tem que buscar ser muito consistente com aquilo que nós pensamos. Porque você vender uma imagem falsa, você não vai dar conta de sustentar aquilo. E aí, depois, vai ser um negócio traumático, vai gerar problemas dentro do casamento, e o casamento ele não foi feito para ser desfeito. Então, ele vai ter que ser ajustado. E aí dói na pele aqui, ó, dói na carne, né? Então, a gente precisa... Porque, olha aí, ó, trazendo as coisas aqui. Muitas vezes a pessoa fica muito
preocupada de parecer outra pessoa, de demonstrar outras qualidades e habilidades para que ela consiga conquistar alguém. Só que qual é o problema disso? Você vai conquistar alguém que não busca aquilo que você é. Se você está se esforçando para fazer coisas que não são suas, e isso eu não estou falando que você não possa tentar melhorar em áreas, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você simplesmente se esforçar para ser alguém que você não é, para conquistar alguém que você deseja. A consequência disso vai ser que ela quer uma pessoa que você não é, e aí lascou. Então, já diz o velho ditado, né? Antes só que um acompanhado. Então é importante que você seja, de fato, você, e a pessoa que gostar de você, da forma como você é, pronto. Né? Normalmente, cada panela tem a sua tampa, né? Já diz lá no interior, né? Ô, Léo, e pensando, já que a gente fez uma pergunta só a ideia dos limites emocionais e físicos, eu vou encaixar outra pergunta aqui, que é sobre santificação. Qual que é a vontade de Deus para nós é que sejamos santificados, claro, né? E o que a gente pode falar sobre isso, sobre defraudação dentro do namoro? Olha, eu acho que defraudação dentro do namoro, a gente falou um pouco disso semana passada, já falamos um pouco disso hoje. Defraudar é simplesmente estimular desejo na outra pessoa que eu não sou capaz de cumprir naquele momento, ou que eu não deveria satisfazer naquele momento. Então, se a gente já for passando pelas perguntas que nós fizemos antes, né? Se a gente já tiver os cuidados com a sabedoria, né, de saber falar as coisas na época certa, né, ser sempre transparente com as nossas intenções, não romantizar demais o negócio no começo, né, vai juntando dinheiro e romantiza depois de casado. Esse é o grande desafio, né? E eu creio que nisso você já vai buscando e já vai não defraudando, né? Porque muitas vezes uma coisa que surge no namoro ou, né, nessa ideia de um relacionamento visando o casamento, como a gente tem pensado aqui, essa ideia de posse, né? Então, assim, eu possuo a outra pessoa. Ainda não. Você ainda não possui. Essa posse, ela vem no casamento, onde eu possuo minha esposa e a esposa me possui. Né? Antes disso, não existe isso. Antes disso, não existe. Então, até aquilo que a gente falou na semana passada, da falsa ideia de compromisso que o namoro passa. Porque você ainda não tem essa relação tão íntima de posse com a outra, né? Então, eu creio que essa ideia de você querer também ter a posse forçada da outra pessoa, falar assim, eu não quero que você converse com fulano, com Beltrano, já é uma espécie de defraudação, né? Então, muitas vezes a gente tem que pensar aí na liberdade que existe dentro desse relacionamento, uma vez que ele não é um casamento, né? Léo, tem até uma citação que eu separei aqui do livro Cosmovisão Sexual Cristã, que é do Angel Sadling, que ele fala, o subtítulo é A Ordem de Deus na Era do Caos Sexual. Ele cita assim, em linhas gerais, a ética sexual cristã é muito nítida. O problema não é a falta de clareza da Bíblia, é a ausência de fidelidade na igreja. Então, essa questão da defraudação está muito ligada ao que a gente deseja, né? Não é uma questão de, eu quero demonstrar carinho pela pessoa. Existe um momento certo de demonstrar o carinho no casamento, né? Mas a gente quer antecipar isso com uma justificativa que não é plausível, né? A gente se engana, né? A gente vive num tempo, de forma geral, bastante egoísta e a gente está preocupado com a nossa satisfação, né? E o chamado de Deus é para que nós estejamos satisfeitos nele e que, conforme 1 Coríntios 10:31, nós façamos tudo para a glória dele. Né? E logo isso vai sugerir que tudo é o padrão dele, parâmetro dele, princípios dele, tudo dele. Né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado no que eu sinto, né? No que eu desejo, naquilo que eu penso, e a gente deixa a Bíblia de lado. Né? Como vocês já me conhecem há um tempo, eu costumo falar quais são os pressupostos que eu parto? A Bíblia é a palavra de Deus, é através dela que eu enxergo o mundo e não o contrário, é através dela que eu extraio as verdades, pois ela é inerrante e inspirada, e eu creio num Deus soberano, um Deus que é amoroso, que é justo, um Deus que se ira e coisas do tipo, mas que ele que revelou essas coisas para mim, ele que estabeleceu
esse padrão para mim. Né? E aí eu tenho que segui-lo, e não aquilo que eu sinto, que eu penso. A gente pensa muita coisa errada, né? Nós somos afetados pelo pecado, nós sofremos consequências do mundo caído ainda, né? Sim. A minha questão é a próxima, né? É na questão de... A gente falou na parte 1 muito sobre você buscar uma pessoa que seja sua amiga, né? A gente falou sobre amizade. Certo. E aí, uma das perguntas que fizeram pra gente é o seguinte. Sobre a questão de namorar um amigo ou uma amiga. Como que fica essa questão da atração? Precisa ter atração? Como que é essa questão de química, né? Tá. Eu entendo que a atração, ela... Olha o dono ali, ó. Eu entendo que a atração, ela é necessária, mas ela não é o principal fator. Então, eu vejo essa questão da atração como uma das variáveis. Seria hipocrisia minha falar que não, né? Ela é uma das variáveis? Mas ela jamais pode ser a principal. Né? Então, eu vou começar a principal, essa pessoa é crente ou não é crente. Né? Depois, ver e analisando, né? Mas é um dos fatores? Mas não é o principal. Tem que ter? Tem que ter. Né? Pensando, eu falo principalmente pelo lado que eu conheço, que é o masculino, precisa ter uma atração sexual. Né? Se não tiver, também não consuma casamento. Então, é algo importante, mas não é o mais importante, não é o prioritário. Quando eu converso com alguns amigos sobre isso, e a gente fala assim, não, o foco, o importante é que seja crente, mas é engraçado como parece que eles resumem assim, então tem que ser feio. Como assim, gente? Não é isso que estamos falando. Na verdade, você tem que ter a atração. Ou que você está falando que isso não, ou que a gente está falando que isso não importa. O importante é você ver a pessoa mais crente da igreja e casar com ela. E não é assim que a gente está falando. O problema é que, no geral, as pessoas invertem. Falam, eu quero a mais bonita e eu espero que ela seja crente. E aí a gente, às vezes, abre mão de algumas coisas para encaixar aquela que ou aquele que te atraiu fisicamente e abre mão de coisas que são mais importantes. Né? Isso. Aí a gente vai entrar num outro aspecto que é importante demais na era sexualizada que a gente vive, do que é um padrão de beleza correto. Tem também. Porque é o seguinte, né? A gente tem que ter em mente qual é o padrão de beleza que Deus estabelece. Se eu não me engano, é na primeira ou na segunda carta de Pedro, que Pedro vai falar que a beleza da mulher não está nos seus acessórios, né? Nos seus adereços exteriores, mas nas suas obras diante de Deus. Então, nós também precisamos, né, aprender a valorizar aquilo que é mais importante. Né? Então, como eu falei, na ordem de prioridade, a questão da pessoa ser crente, a mulher ser, ou mulher e homem, né? Eu estou falando mais pensando no homem aqui, né? Mas a pessoa ser piedosa. E ser piedosa é ser crente mesmo, né? Agir como crente, pensar como crente, desejar as coisas de crente. Às vezes usa um jargão piedoso, o pessoal pode, mas o que é isso aí, né? É ser crente. É ler a Bíblia, fazer o que a Bíblia fala, né? Coisas do tipo, né? E então Pedro vai falar que essa é a grande beleza da mulher. É óbvio. Gente, a gente não pode deixar de esquecer isso. Deus criou o homem e mulher, Deus fez toda a criação e ele deu beleza para essas coisas. Então também existe a beleza da mulher. E o que é mais interessante é que cada um tem um padrão de beleza. Né? Então eu lembro de um amigo uma vez, eu sempre gosto de brincar com os meus amigos, né? Fala assim, pô, coitada da menina, você é mal acabado, né? Essas coisas assim, né? E ele, cara, mas a minha namorada é muito linda mesmo, eu não sei como que eu consegui namorá-la, coisa do tipo. Quando eu conheci, eu entendi como ele tinha conseguido namorá-la, não era tão linda. Mas para que era? Eu quero falar essa ideia do padrão de beleza que cada um tem. E aí, hoje, o homem, nessa sociedade sexualizada, ele é submetido demais a padrões vindos da mídia, vindos das redes sociais, vindo de televisão, de academia. E não estou falando que existe um erro da pessoa da academia. Estou falando que a gente está começando a ser empurrado um padrão e que você acaba entrando nisso. E vai ter o pior. Né? O pior de tudo isso é o seguinte, que a maioria, ou muitos, homens, inclusive cristãos,
eles são consumidores de pornografia. E aí entra um outro tipo de padrão de beleza, um outro tipo de coisa na vida dele, que ele não vai encontrar na mulher crente, graças a Deus por isso. Primeiro, ele é um sem vergonha, devia tomar vergonha na cara lá, se arrepender, abandonar os pecados, né? E outra porque é um padrão ali artificial, né? Então, assim, existem coisas que são importantes, né? E essa atração está entre elas, mas dentro do parâmetro bíblico, né? Dentro do parâmetro que Deus deu. E a beleza física entra, mas não da forma como tem sido feita, generalizando aqui o caso, né? De forma mais ampla, não tem sido feita na vida do povo, né? Então, agora, Léo, quero fazer a próxima pergunta. Estão perguntando quem que está palestrando, quem está aqui com a gente, olhou a campanha. Ele é Quem tá palestrando? presbiteriano de Pinheiros, e nós estamos aqui nesse bate-papo, que é um tema que ele já tem uma familiaridade, já conversou sobre isso algumas boas vezes na igreja, né, com adolescentes, com jovens. Então, nós estamos trazendo isso para o Diário de Eva. Léo, uma pergunta. Até que ponto o príncipe ideal e a esposa serva submissa são realidade ou utopia? Vamos lá. Então, príncipe ideal. Depende do que é o ideal, né? Se o seu príncipe ideal é o cara da Disney, lascou, não é isso, né? Qual é o príncipe ideal no padrão bíblico? É Jesus Cristo, né? Então, o parâmetro para a mulher buscar um homem é Jesus Cristo. Uhum. Então, assim, você vai ter esse modelo disponível? Não, mas ele está em construção, tá certo? O crente ele está nessa construção. O homem, uma vez que ele está sendo santificado por Deus, ele está nesse processo de santificação, ele está num processo de ficar mais parecido com Cristo. Então, nosso parâmetro não é príncipe encantado, não. Nosso parâmetro é Jesus Cristo, certo? E aí, é um parâmetro muito mais complexo, né? E é uma coisa que as mulheres precisam buscar. É aquele homem crente, aquele homem que sacrifica pelos outros, né? A gente fala do amor aqui. Daria para fazer um programa só sobre o conceito bíblico de amor, né? Porque o conceito bíblico hoje, o conceito de amor hoje é totalmente deturpado. O povo entende tudo errado, né? A gente olha para o padrão de amor da sociedade, não da Bíblia. Então, o amor no padrão bíblico é aquela pessoa que se sacrifica pelo outro, né? Que pensa no próximo antes de pensar em si, né? O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão e coisas do tipo. Então, esquece essa ideia de príncipe da Disney, cavalo, porque às vezes ela fica esperando o cavalo branco lá, o que é o cavalo branco é o dela, né? Brincadeiras à parte, veio o cavalo, né? Mas E a questão, por outro lado, é a mesma coisa. Quando pensa na mulher submissa, não é utopia, é mandamento bíblico. E aí, como diz nosso pastor Arival, reclama no Procon Celestial se você está com um problema com isso aí. É padrão bíblico. A mulher, ela tem que aprender a ser submissa. É fácil? Fácil não é. Se fosse fácil, não precisava nem ter a ordem, né? Não precisava nem ter tido a prescrição para que isso acontecesse. Mas é o padrão que Deus estabeleceu. É o padrão que agrada a Deus. É o padrão que, quando você começa a seguir, você começa a ver os benefícios disso. É o padrão, aí juntando com a palestra do nosso amigo grande, mestre do conselho lá, Alberto, né? Quando o homem deixa de ser menino e ele vira homem. É a hora que ele começa a precisar assumir as suas responsabilidades como líder do lar. Às vezes a mulher vai ter dificuldade de se submeter ao homem quando o cara é um banana ou quando ele é um menino, né? E o problema é o seguinte: Deus não colocou a condição, ele falou para você ser. Agora precisa que a outra parte também, que é a obrigação dele, seja o líder do lar, seja o sacerdote da mulher, e faça e haja como um homem. Então são duas coisas que, não nesses termos, né, não no príncipe encantado, mas no padrão bíblico de Jesus Cristo, né, se não me engano, Efésios 5, né, que vai falar disso aí. E também a gente tem que pegar na mulher uma mulher submissa, sim, né? Por isso que eu falo que é sempre importante cuidar muito bem na escolha, né? Quando você está tendo os relacionamentos, tendo as amizades, ao invés de você ficar se iludindo, né, se beijando, se iludindo com essa parte, vai conhecer a pessoa com que você está se relacionando, porque mudanças podem acontecer na pessoa? Podem e acontecerão com a graça de Deus. Mas nem sempre essas mudanças são na velocidade que a gente quer.
Então, a pessoa muda daquilo que... Não adianta você casar com um cara que é imaturo e falar assim, não, ele vai amadurecer depois que casar. Filha, vai demorar bastante. Se ele amadurecer, né? Então, assim, a gente precisa fazer bem a escolha. Olha bem os comportamentos antes. Isso que é importante. É você fazer muito bem a análise, conhecer bem a pessoa. Por isso a importância de uma amizade genuína, né? Uma amizade que fala sobre coisas da vida. Tem um livro do John Piper, Preparando-se para o Casamento. Acho que é o nome assim. É um e-book gratuito da editora Fiel, né? E no primeiro capítulo, que foi o capítulo que eu li, né, para aconselhar um casal, ele põe lá 40 perguntas que cada uma das pessoas que tem intenção de casar com a outra tem que responder e depois elas têm que conversar sobre as respostas. Então, assim, é uma forma excelente de você conhecer outra pessoa. Então, a primeira pergunta já é muito bizarra, que é assim, o que você pensa a respeito de tudo? Ou seja, quais são os seus pensamentos a respeito de tudo na vida? Então, a respeito da sua fé, a respeito de família e tal, aí vai, né? Então, assim, se você pega um questionário desse, por exemplo, não é uma regra, mas se você pega um questionário desse e você, de fato, faz isso com a intenção de conhecer outra pessoa, de se mostrar, né? Você precisa se revelar, né? Você precisa mostrar quem você é. Olha, eu creio que a escolha vai ser muito mais ajustada, muito mais assertiva, né? E aí a gente não vai comprar gato por lebre, né? E volta naquele conceito da semana passada, eu não preciso dar ajudinha para Deus, né? Deus vai cuidando do negócio, quando eu ajudo Deus, quando eu tento ajudar Deus é que eu complico a situação, né? Sim, sim. Acho que focar muito em valores e caráter, né? Em vez de se focar em coisas mais externas, né? Porque acho que valor é algo que é muito difícil a pessoa mudar, né? Muita gente acha, não, mas lá na frente ele vai pensar igual a mim. Acho, né? Calma. Outra pergunta. Quais as práticas, né? A gente agora vai fazer umas perguntas mais práticas em relação a namoro. Quais as práticas que um casal pode adotar para que Cristo faça parte desse relacionamento? Para que seja um relacionamento em que Cristo está no centro. É o que eu brinquei antes da gente entrar aqui, né? Basta ser crente, né? Eu creio que uma das coisas bem interessantes para ser feito num relacionamento, para que Cristo seja o centro, você ter momentos devocionais juntos, né? Vocês combinarem de lerem coisas relacionadas a namoro, casamento, né? Cada um não precisa ler juntinho, né? Um lê em voz alta, não, também não precisa dessas coisas, não. Lê cada um na sua casa, depois conversa sobre o capítulo que vocês leram, né? Porque depois, quando junta, fica só conversando besteira, né? Só coisa supérflua aqui, sabe? Só coisa... A gente tem que parar de pensar muito nessa vida terrena aqui e começar a pensar mais na eterna, sabe? A gente tem muito um padrão setado para as coisas terrenas, a gente tem que começar a pensar mais na eternidade, né? Então, eu creio que bons livros devocionais, livros que falam sobre relacionamento, ter a prática de orarem um pelo outro e orarem juntos, né? Também não precisa ficar orando muito de mão dada, abraçadinho, pode orar, né? Sua voz alta. Então, você desenvolver esse lado espiritual, assim como você desenvolve na sua vida individual, você fazer isso com uma outra pessoa, né? Quase como se fosse um discipulado, né? É uma espécie de discipulado, né? Então, é uma coisa muito, muito importante e mais simples do que a gente imagina. Porque a gente também tenta complicar demais as coisas, né? A gente quer um padrão, um modelo baita ideal, que deu certo não sei na onde, que fulano de tal fez. Não! Busque conselho com uma pessoa sábia na sua igreja, peça sugestões de leitura, né? Muitas vezes aí é importante vocês lerem coisas a respeito de Deus para ir ajustando a crença, né? A gente vai ter um programa que vai falar sobre uma indicação de um livro muito bom para isso, né? De você conhecer melhor a Deus, para você ir pautando a sua vida, né? Então, eu creio que é algo bem simples, né? E muito prático, né? E que como diria outro, é fazível, né? Dá para você fazer, né? É executável esse plano, né? Dá para você realizar isso aí, não é nada demais.
Porque muitas vezes a pessoa acha que assim, não, vamos ficar 1 hora para isso. Cara, às vezes, 20 minutos, meia hora você faz um negócio desse. Né? Você se prepara antes, chega no dia, conversa, enfim. Eu creio que aí nisso você vai ajudando a conhecer as crenças da outra pessoa. E para ver se você está entrando numa cilada, né? No barco furado lá, né? Você não está entrando num relacionamento com o joio, né? Ô, Léo, teve uma colocação nos comentários que eu achei muito interessante. A Má Silva escreveu: quando converso com os jovens da minha igreja sobre namoro, eu ouço o seguinte: você é velha e antiquada. Isso não existe. Então, é uma questão de, dentro da igreja, a visão está muito deturpada, né? É muito forte essa questão da cultura secular tá adentrando a igreja e aí a Bíblia está ficando para trás. Eu vou partir do pressuposto que ela está ensinando os parâmetros bíblicos e eles estão falando que ela está antiquada porque ela está apegada ao modelo que se desenvolveu na sociedade, né? Estou partindo desse pressuposto. Para esse tipo de pessoa, eu creio que a resposta muito simples é que Deus é imutável e os valores dele estão revelados nas Escrituras. E se eu estou falando que os valores que ele estabeleceu são inadequados e antiquados, eu estou falando que Deus é antiquado, porque Deus não se atualiza, porque ele é perfeito. E se Deus é antiquado, ele não serve para mim, então você não é crente. Eu, de forma bem direta, assim, né, para dar aquela choque de realidade, mas eu creio que existe, de fato, essa dificuldade, né, e as pessoas esquecem. Agora, eu não lembro, eu acho que é em Timóteo, que vai falar dos mais velhos ensinar os mais novos. Né? Os mais novos são ser mais crentes e aprender a ouvir os mais velhos. Né? Tem coisa... Ninguém está falando que idade é sinônimo de sabedoria. Mas se você busca um crente sério e maduro, a idade dele vai contribuir para as experiências que ele teve. E aí, essas experiências que essa pessoa mais madura teve, vai fazer com que ela não queira que você sofra o que ela sofreu. Né? Que foi um pouco do que eu e a Tainá comentamos na semana passada. As pessoas não precisam fazer algo errado para saber que é errado. Exatamente. Né? Parte da sabedoria está em aprender com o erro dos outros. Né? Eu não preciso, se eu coloquei errado, eu não preciso experimentar para ver se é ruim. Né? É errado. Né? Mesmo que aquilo possa, momentaneamente, parecer ser bom. Então, Má Silva, eu já te dei umas dicas aí, dá uma mão na orelha do povo com a Bíblia aí. Fala que manda esse link desse vídeo. Fala que os mais velhos e maduros, né, têm essa responsabilidade dentro da igreja e que Deus não se desatualiza, né? O padrão que Deus estabeleceu é sempre válido. A Renata Lopes acabou de mandar aqui: bom dia, vocês aconselham casar sem beijar? Então, assista o programa desde o começo, falamos disso. Os dois programas, falamos disso. Volta lá. Eu vou trazer aqui um ponto, né, nessa pergunta da Renata Lopes, e uma vez eu estava falando sobre esse assunto, e muitas vezes é chocante quando a pessoa ouve pela primeira vez. E eu entendo. E aí, uma das perguntas que vieram foi: mas como que eu vou saber se a pessoa beija bem? Né? E a minha não. E veja, é uma dúvida legítima dentro do conhecimento que a pessoa tem de vida. Né? Porque, às vezes, eu não posso pegar uma pessoa 20 anos mais nova do que eu e querer que ela pense como eu penso. Né? Então, aí eu falei para a pessoa, olha, você pratica algum tipo de esporte? Ela falou: pratico. Você é melhor hoje do que você era no começo? Ela falou: sim. Eu falei: é assim que o beijo. O beijo é algo que você desenvolve no futuro. Você não precisa, porque o pessoal acha que você não tem que ter química no beijo. Cara, química é laboratório. Né? Você precisa aprender a desenvolver o negócio, sabe? Porque a beleza da sexualidade no casamento não está em ambos virem sabendo fazer. Está em ambos conhecerem um ao outro e se aprofundarem nesse conhecimento. Mas que bonito! Quando eu entro no casamento, qual que é o princípio que eu tenho que partir? Não é me agradar, é agradar o próximo, é agradar a minha esposa, no meu caso. Então, uma vez que o meu objetivo vai ser agradar a minha esposa, o dela vai ser me agradar, a gente tem a combinação perfeita. Perfeito. E aí é com a prática. Tanto é
que os casais que casam, virgens, de forma geral, virgens, né, que têm uma vida sexualmente ativa, saudável, eles são muito mais felizes do que aqueles que ficam pingando de uma em uma. Aqueles que, como eu brinquei na semana passada, vão tentando com as erradas, né, com as pessoas erradas. E isso é mostrado em pesquisas. Só que nessa hora, a pesquisa não serve para nada. Por quê? Porque o que a pessoa sente, o que ela quer é outra coisa, né? Contra fatos não há argumentos, mas tem pessoas que não aceitam os argumentos, né? Não aceitam os fatos, né? Então, a gente precisa entender isso. O beijo em si, eu não preciso dele para casar. Uhum. Eu não estou falando que vai ser nossa, que pecado, né? Deu um beijo. Não é, o ponto não é esse. O ponto é como isso afeta ou não a sua santidade, né? Uhum. E você vai aprendendo lá, vai desenvolvendo, aprendendo a beijar lá. Ai, gente, ela vai, a Tainá, em mais um exemplo. Eu vou correr, porque falta pouco tempo e temos mais algumas perguntas. Mas é igual, tipo, quando você começa uma dieta, aí você fala, eu vou comer só um chocolatinho. Qual que é o problema? O problema é que você vai comer chocolate na sua lembrança e você vai querer mais e mais, e quando você vê, desandou a dieta, desandou tudo, e enfim. Aí a coisa foi. Pronto, falei. Vai, lê. Agora sim, um assunto mais das perguntas que a gente recolheu do outro programa, surgiu a dúvida de, existe problema com relacionamentos com diferença de idade? Diferença de idade? É. Então tá. A resposta, né? Vamos explicar, né? Eu acho que tem uma questão, a gente estava até comentando antes. A diferença de idade, às vezes, muito grande, né? Assim, acho que no nosso padrão, homem mais velho que mulher é mais aceitável, assim, mas a gente sabe que algumas pessoas olham com olhares tortos, e mulheres mais velhas que homens, assim. E a sua opinião? Eu acho que o grande aspecto, né, é a questão de maturidade, né? Porque data de RG não significa tanta coisa, né? Mas quando a gente olha para essa realidade, eu posso falar porque a minha esposa, ela pode me matar agora por conta disso, ela é um pouco mais velha do que eu, são quase 6 anos, né? Normalmente quem conhece fala que eu pareço mais velho, porque eu sou mais acabado mesmo, ela é muito bonita e muito bem conservada, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, né? Por isso que eu sempre falo que ela é tadinha dela, né? Mas... Então, a gente tem uma diferença de idade razoável, né? O que a gente precisa ter? É bastante consciência quando a gente vai se relacionar com uma pessoa com uma diferença de idade tão grande. Por quê? Porque, no caso, vamos pensar assim, quando o homem é mais novo, né, primeiro que o homem tende, infelizmente, né, como a sociedade tem sido construída, a se amadurecer de uma forma mais devagar, né? Então, o homem precisa ser mais maduro, né? Mas... você precisa estar disposto a queimar etapas da sua vida por conta da outra pessoa. Uhum. Então, por exemplo, eu casei com 22 anos. A minha esposa já tinha 27, já 28, quando ela casou, porque já casou depois do aniversário dela. Eu fui o grande presente dela aquele ano, brincadeira. Então, a gente já casou com... Eu casei ciente, por exemplo, de que não poderia demorar muito para a gente começar a tentar ter filhos. Por quê? Porque existe uma idade biológica do corpo feminino que tem que ser respeitada, né? Eu já casei ciente de que algumas experiências profissionais que eu gostaria de ter, eu não poderia ter. Porque eu precisava pôr dinheiro para dentro de casa. Eu não poderia arriscar fazer algumas outras coisas. Então, você precisa sempre aquela questão da consciência, da sabedoria. Tudo isso precisa ser pesado, né, e medido, e aquela parábola, né, quem vai construir o castelo, né, quem vai construir o edifício e não faz o cálculo, o rei que vai para a guerra, sem contar se com tantos soldados ele consegue derrotar o outro exército. Então a gente precisa pensar muito nas decisões que a gente toma, porque o casamento é uma decisão para a vida, né? Então, eu não acho que a diferença de idade seja um grande problema. Isso trará algumas dificuldades, isso necessitará abrir mão de algumas coisas, né? Então, eu precisei abrir mão, e eu não me arrependo disso, de forma alguma. Eu precisei abrir mão de experiências profissionais, eu precisei abrir mão de algumas coisas por conta disso. E vida que segue, é a opção que eu fiz,
e muito feliz por isso. Né? Então, você precisa ter sabedoria. E, mais uma vez, eu vou voltar sempre nas mesmas recomendações, né? Busque conselho de pessoas maduras, fale com seus pais, né? Eu conversava com os meus pais sobre isso, conversa com o seu pastor, o meu pastor lá de São Carlos na época, o pastor Roberto Carlos, me acompanhou a mim e a Dani, ele fez um aconselhamento aí pré-matrimonial, para que as coisas caminhem certo, né? Então, assim, eu não vejo grandes problemas, sou um exemplo vivo. Pode trazer alguma dificuldade? Pode, mas para quem ama e está disposto, você passa por cima dessa coisa. Tá, isso. Ai, ótima, ótimo. Perfeito. Não, mas vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte. Eu vi várias pessoas fazendo essa pergunta, então chegamos nela. Pode haver julgo desigual denominacional? O que dizer? Verdade. A gente perguntou isso. Muita gente. Penteca com tradicional, arminiano com calvinista. Exatamente. Eu poderia brincar, né? Porque mais uma vez eu posso falar sobre isso. Quando nós casamos, a minha esposa, ela era batista, né? E eu ia fazer piadinhas aqui, mas o pessoal pode levar a mal, eu não vou fazer a piadinha, que ela era minha prima, nada disso. Mas ela tinha crenças diferentes da minha, né? Ela não cria, por exemplo, numa doutrina que para mim é muito evidente nas escrituras, a doutrina da predestinação. Ela não cria nisso, assim como ela não cria em outras coisas. Uhum. Mas uma coisa ela era crente. Então a gente precisa aprender a identificar o que são crenças fundamentais do cristianismo e o que são crenças secundárias no sentido de que elas não afetam aquilo que é essencial, né? Então, não é que você, não, é errado ou é certo namorar quem é de outra denominação. O problema é se é crente ou se não é crente. A gente tem que voltar nesse, né? A gente tem crentes arminianos, crentes calvinistas, a gente tem crentes, né? Então, assim, aquilo que é essência da fé cristã não pode ser abalado, né? Então, vou namorar alguém que não crê que Jesus Cristo é Deus. Não, lascou, aí não dá. Né? Aí não dá. Então, a gente precisa pensar nesse sentido, né? De buscar uma pessoa que seja crente. Então, eu creio que nessas perguntas, né, nessa ideia de fazer as devocionais, de você ir estudando a Bíblia junto, de você ter uma pessoa madura acompanhando, esse tipo de coisa vai sendo levantado. Né? E hoje, por exemplo, a Dani crê na predestinação, outras diferenças doutrinárias, elas foram sendo ajustadas pelo Espírito Santo. Eu falei para ela, eu não vou ficar tentando te convencer de muita coisa. Né? Eu vou expor, tá aqui na Bíblia, aí, da mesma forma que foi com Paulo. Né? Porque eu gosto do exemplo de Paulo, porque Paulo era, talvez, no tempo dele, talvez o maior conhecedor do Antigo Testamento. Só que ele era incapaz de reconhecer que Jesus Cristo era o cumprimento de tudo aquilo. Quando que ele reconheceu isso? Quando o próprio Deus, num movimento de graça, por isso predestinação, num movimento de graça, vai até Paulo e trabalha no seu coração. E somente então, quando Deus age, somente quando Deus remove as escamas dos nossos olhos, que nós podemos compreender as verdades bíblicas. Uhum. Então, eu não posso exigir de uma pessoa que ela tenha exatamente a mesma crença que eu. Né? Por exemplo, a minha esposa, a gente diverge em algumas coisas. Ela é mais pacifista, eu sou menos pacifista, e coisas do tipo. Estou dando aqui um exemplo bem polêmico entre nós ali. Então, você precisa buscar uma pessoa crente. Né? Crenças essenciais da fé cristã. Isso que você não pode abrir mão. Eu vou até dar um exemplo, o tempo está super curto, mas eu, por exemplo, quando fui casar, né, o Dal, quem conhece, ele não era cristão, né? Então, no nosso primeiro dia dos namorados juntos, né, eu dei uma Bíblia de presente para ele e ele ficou super entusiasmado. E como é que usa, né? Como é que eu faço? E juntos, eu falava com muito amor, com muito brilho nos olhos, assim, né? Do amor que eu tinha por Jesus. E foi o que despertou nele o interesse dele começar a ir. Então, nós fomos juntos. Ele foi caminhando, eu participei ativamente, nós dois ali, nesse processo, e é onde ele falou assim, eu aceito Jesus, e
E aí nós casamos e logo em seguida ele batizou. Só que assim, eu escuto muitas histórias que é super arriscado mesmo. Tem muitas histórias que não tem um final como esse ou não tem um processo igual, isso é real. Muitas irmãs, né, que pedem oração para a conversão do marido, que, enfim, então são várias experiências, várias situações que Deus permite a gente passar também, né? E não tem uma regra, como muitos disseram ali, mas não é para todo mundo, é experiência individual. De fato, como tudo que nós falamos aqui, a experiência vai ser individual para cada, né? Mas a Bíblia é para todos. Exatamente. Gente, meninas, é isso. Chegamos no nosso tempo. Chegamos no nosso tempo. Mas a gente quase completou todas as perguntas, hein? Quase. Se todo mundo assistiu 2 programas, as outras 2 já vão ser respondidas, já não tem onde. Não vai nem precisar da trilogia do Rambo aí. Exatamente. Mas aí, qualquer coisa, o pessoal comenta, mesmo que acabe o chat aqui, o chat ao vivo, comenta embaixo do vídeo, faz as suas perguntas lá, né? Faz comentários. A gente talvez vai fazer o programa de namoro uma vez por mês, né, Léo? A gente pode pensar nisso, né? Então, para a gente encerrar, Léo, gostaria de fazer uma consideração final para a gente encerrar com uma oração também? Eu creio que a consideração final é assista os 2 programas inteiros, né? Aí eu creio que já vai estar bem falado aí o que eu poderia resumir, mas busque seguir o padrão bíblico para a sua vida, né? Siga a Bíblia, né? Isso em todas as áreas da sua vida, inclusive os relacionamentos. Eu creio que, como Deus é perfeito, Ele não quer que você sofra de forma desnecessária, né? Então, siga o padrão bíblico. E aí eu creio que a gente pode orar, então, para encerrar. Pode ser? Pode. Pai, muito obrigado por mais esse programa que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela vida das meninas, daqueles que estão trabalhando na técnica. Continue os capacitando e os conduzindo à frente desse ministério, que eles sejam instrumentos nas tuas mãos para levar da tua palavra e que pessoas possam ser transformadas através da tua palavra e da ação do teu Santo Espírito. Te agradeço por essa conversa que nós tivemos, que o Senhor continue a nos capacitar, que as verdades bíblicas que foram faladas, Pai, que elas façam morada nos corações que estão assistindo, que reflexões possam ser feitas e que decisões corretas possam ser tomadas. Capacite a todos em suas fraquezas, assim como a nós, e que possamos ser mais parecidos com Cristo, que tenhamos cada vez mais prazer em te agradar, em buscar satisfação no Senhor, em ter prazer na leitura da tua palavra e nas nossas orações contigo. É no nome do teu Filho que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Então, um beijo para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Paola, Letícia e Leonardo, por mais um programa. Que bem. Obrigado pelo convite aí. Que bom. Então, muito bom. Meninas, beijos, tchau, tchau. E você que está aí nos assistindo, eu vou dar um recadinho extremamente rápido. Nós estamos tendo a Conferência dos Adolescentes na nossa igreja. Ela é transmitida pelo canal do YouTube. Então, Igreja Presbiteriana de Feira, esse aí, nesse canal que você está nos assistindo. Se você curtiu esse programa de hoje, se inscreva lá, porque você vai poder receber e dar o joinha e ative o sininho, porque você vai ter acesso a receber as notificações de todos os programas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma programação de segunda a praticamente segunda. Então, acesse, se inscreva e participe. Então, se você está interessado, está tendo a conferência para os adolescentes, começou ontem, o primeiro dia foi com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, com um tema inferioridade e autoestima. E hoje o tema também está muito bom, que é transtorno do vício digital, com Rafael Driedrich. Ai, que dificuldade, me perdoa, Rafa, pela minha pronúncia. E quinta-feira, sexo é uma opção, com Nilson Ribeiro, e relacionamento com os pais, Juliano Sócio, na sexta-feira. Temas excelentes para você que é pai, para você que é tio, para você que é adolescente. Então, participe com a gente às 17h30, já inicia o esquenta, mas a palestra começa às 20h. E é isso, gente. Um beijo grande, fica com Deus, que Deus continue abençoando imensamente a sua vida nessa nossa caminhada cristã. Tchau!